Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo escolheu um momento muito especial para começar a demonstrar o poder dele. E é interessante que Jesus ele segue o padrão de quem ele é mesmo. A mentalidade de Jesus, o jeito de Jesus realizar as coisas, ela sempre tem um padrão. E hoje você vai perceber que Jesus, o Jesus do Antigo Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. E aqui eu gostaria de primeiro explicar para você que talhas eram estas, depois a gente lê o texto tudo junto, amém? Haviam talhas que eles ofereceram para Jesus usar para transformar água em vinho. Essas talhas eram chamadas de talhas da purificação. Nada mais é do que as talhas da imundícia. As talhas do lavabo. Uma pia que não era como a nossa, encanado, mas era um lugar para você lavar as mãos. As pessoas chegavam no templo para oferecer seus holocaustos, seus sacrifícios, e elas precisavam fazer o quê? Lavar as suas mãos. Isso tinha um cunho espiritual de limpeza. Por isso que a talha chamava talha da purificação. Quando ele chegava e lavava as suas mãos, eles estavam dizendo assim: Deus, tudo que a minha mão fez, tudo que eu pratiquei em obras, que me impede de entrar na tua presença, eu estou lavando. Então aquela talha, ela continha um símbolo, lugar de sujeira. Por exemplo, o banheiro é o lugar melhor para você ficar? Não, é um lugar de sujeira, impureza. Você não vai lavar as coisas que você vai comer num banheiro, não é? Por quê? Porque está cheio de bactéria. Agora, gente, eu posso fazer uma pergunta sincera para vocês? Você usaria a talha da purificação? Para transformar água em vinho? A gente poderia dizer assim, mas não tinha uma coisinha melhor, não é não, Sara? A gente podia pensar assim, não tinha uma coisinha melhor para Jesus usar, não? Antes de eu te responder um pouco sobre isso, nós vamos ler junto o texto. João 2, a partir do início. João capítulo 2. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado, hoje, aleluia, né? Vamos de novo. No povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Mas quem estava comigo ontem, naquele culto maravilhoso de reinauguração do João 23, sabe que a mãe de Jesus estava sempre lá. A mãe, o pai, amém, queridos? E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Fala isso bem alto, por favor. Ok. Ali perto havia 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada uma dessas talhas tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Era pequeno ou grande? Grande. Disse Jesus aos empregados: encham os potes ou as talhas com água. Quando os potes estavam cheios, disse Jesus: agora tirem um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência. Dá um sorriso para o seu irmão e né, faz, ó. Olha a procedência dessa água, né, gente? Sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Gente, eu comecei o culto dizendo que Jesus tem um padrão. Ele costuma usar talhas. E aqui nós vamos sair um pouco da talha mesmo,
o vaso de barro. Nós vamos lembrar que tinha uma talha chamada Moisés, uma talha chamada Abraão, uma talha chamada Daniel, outra talha chamada Davi, outra chamada Noé, outra chamada Jó, outra chamada Paulo, outra chamada Pedro, outra Mateus, outra Lucas, outra João. E todas as pessoas que você conhece da Bíblia, na verdade, não passavam de talhas. Pessoas que precisavam que Jesus fizesse algo diferente com o propósito natural da vida delas. Uma talha de purificação, ela serve para quê? Para ser uma talha de purificação, ela não serve para mais nada. Mas quantas vezes a gente é chocado pela presença de Deus, quando Ele olha para nós e fala assim, você tem muita coisa na tua vida que impediria algo enorme, algo incrível de acontecer. Mas como não depende de você, como não depende do que você representa, como não depende do que já passou por você, como não é sobre o seu passado, não é sobre onde você já esteve, ou o que você já fez, ou quem você já foi, mas é sobre uma ordem que vem do céu. Ele chama Moisés para ser um libertador. Quem aqui chamaria Moisés para ser o libertador? Ninguém, gente, um senhor. Um senhor que tinha briga até com aqueles que ele ia libertar. Não era bem, né? Como Deus usa os improváveis, né, queridos? Mas não é qualquer improvável que Deus usa. Não é qualquer pessoa que Deus vai usar. Agora, com certeza, Ele vai usar um improvável. Ele chega para Abraão e diz, nossa, que beleza, vocês são velhos e sua esposa é estéril. Está ótimo, está perfeito, essas talhas estão ótimas para o milagre. Eu tenho uma palavra para vocês. Vocês vão ser a descendência do meu povo. Como? Acho que o senhor errou o endereço da carta. Olha, Daniel, você é um jovem aprendiz da escola de profetas de Ezequiel, de Jeremias, e você ainda está aprendendo, mas chamei você para estar aqui dentro do palácio da Babilônia. Topa. De repente, Daniel já estava lá dentro. E assim foi com todas as pessoas. Elas não tinham o propósito básico da vida delas para aquilo. Põe uma coisa no teu coração. Promete para mim que você vai colocar? Só esse amém frouxo? Amém. Não confia tanto em você assim. Essa é a linguagem que o mundo está usando hoje. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu tenho falado muito sobre isso, porque isso não vai entrar em nós. Amém, queridos? Confia em você, o potencial está dentro de você. Não está, não. Nós somos só talhas. Nós não temos potencial para viver uma vida que nós não estamos vivendo até agora. Está uma mania, Sara, de falar assim, não, está tudo aí dentro de você, é só você acessar. Se tivesse, por que você não acessou ainda? Fala assim para o teu irmão, a palavra de Deus diz que tudo vem do céu. Isso está em Colossenses 3. Olhai para o céu, porque é de lá que vêm todas as coisas. Não vem daqui, não vem de dentro, não vem de nós, vem do céu. Amém, queridos? Jesus sabia disso? Rolou uma dúvida, hein? Sabia ou não sabia? Sabia! E ele causou um impacto, assim como ele causou sempre, em todos os momentos no Antigo Testamento. Jesus dizia, ei, eu já não vou chamar quem acha que pode, porque senão vai achar que a glória é dele. Eu já nem vou, porque o ser humano já tem um orgulho, uma prepotência predisposta por conta da semente do pecado. Então eu vou causar um impacto, que pelas palavras do apóstolo Paulo em Coríntios diz, eu vou chamar aquilo que não é como se fosse, aquilo que fosse eu vou dizer que não é nada. É verdade ou não é?
Olha para o teu irmão e fala assim, sabe quando você luta para você ser capaz? Está indo para o lado errado, meu irmão. Está procurando dentro de nós. O que você vai achar dentro de você? As sujeiras que um dia passaram pela sua vida. Porque somos talhas. Nós vamos encontrar incredulidade, desconfiança, descrédito, cansaço. Ajuda aí. Mentiras, egoísmo, orgulho, doença, dor, sofrimento. É verdade ou não é? Os demônios, né? Se você cavar demais, você vai começar a encontrar coisa do seu passado aí, né? Aí Jesus faz o seguinte, olha para você mesmo e começa a lembrar de tudo que Jesus já fez na Bíblia. E Jesus faz o seguinte, eu vou dar um comando para você. O milagre acontece em 2 comandos, sempre foi assim. Ele deu um comando para os homens e deu um comando para a talha. O comando que Jesus deu para os homens foi, encha elas de... Ajuda eu aí, gente. E eles obedeceram. Mas, gente, o que tinha acabado? O vinho. Mas Jesus mandou encher de... O que é a água? Ela representa o Espírito Santo. Mas Deus acabou, foi a minha esperança, encha de água. Mas Deus, o problema é no meu casamento, encha de... Deus, mas é um problema financeiro. Água. Deus, mas é um problema de cunho emocional. Não, Deus. Estou sentindo que vocês estão meio com sono. A resposta para todo o teu problema é encha de... Se encha do Espírito Santo. Esse é o comando de Deus para nós, para o nosso comportamento, para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, para a nossa visão, para nossas atitudes. Jesus vai dizer, você acabou o seu vinho? Acabou a sua alegria? Acabou a sua festa? Acabou isso? Acabou? Encha de água. Encha da presença do Espírito Santo. Irmão, ninguém vive de aparência com Deus, viu? Aparência você dá para os outros. E a coisa mais ridícula e cansativa que um ser humano pode fazer com a vida dele é viver de aparência. Porque ô coisa chata. Concorda comigo, gente? Nosso Deus, é cansativo demais esse treco de aparência. Nossa, 1, 2 dias você aguenta, depois você não aguenta mais não. Deus não quer saber do que você aparenta ser. Deus, na verdade, não quer saber nem do que você é. Ele quer saber se você está cheio do... Ele só vai dar o comando quando a gente estiver cheio do Espírito. Deus, eu estou com pressa. Olha para o teu irmão e fala, então enche essa vida aí de Espírito rápido. Deus, o senhor não está entendendo. Olha para o teu irmão e fala, enche de água. Deus enchia os servos dele de presença do Espírito Santo, para tudo. Ele dava comandos pelo Espírito Santo para os seus servos. Vai lá e faz isso. Vai lá e constrói uma arca. Mas eu nem sei o que é isso, eu não tenho condição. Mas vai lá e faça. Vai pelo Espírito Santo, vai movido pelo Espírito Santo. Muda o seu comportamento movido pelo Espírito Santo. Muda a sua palavra movido pelo Espírito Santo. Muda a sua visão movido pelo Espírito Santo. Mas eu não estou vendo nada, mas não tem que ver, meu querido. Muda tudo movido pelo Espírito Santo. Muda a maneira como você se porta. Muda o seu propósito a partir do Espírito Santo.
Enquanto aquela talha tinha água, ela continuava sendo só uma. Qual o poder que a calha operou? A calha não, né, gente? Eu não sei, hoje eu estou trocando as palavras. Vocês aguentam aí, viu, gente? Que está desde o culto de cedo isso daí. Fui dar boa tarde, dei bom dia. Né, marido? Gente. Fui dar bom dia, dei boa noite. Não, tá uma bênção. Aleluia. Vamos lá. É que o cérebro é muito, né? Agitado, rápido. Olha para o teu irmão e fala assim, a talha continuou? Talha. Mas agora era uma talha que recebia água limpa. Era uma talha que recebeu água pura. Era uma talha que já não estava mais recebendo coisa impura, ela estava recebendo algo do Espírito. Enquanto a gente está acessando o que a gente sabe, o que a gente pode, o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente vai continuar sendo uma talha de sujeira. O dia que a gente parar e falar assim, tem uma ordem de Deus dizendo para mim que eu sou talha, mas que eu posso viver algo sobrenatural e eu vou me encher desse sobrenatural, então vem algo diferente sobre nós. E a gente começa a receber a água do Espírito Santo. Mas quem põe água dentro de mim? Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu não vou ficar lá parado dizendo, pode vir, Espírito Santo. Não, você busca. Você ora em línguas. Você muda seu comportamento. O que adianta uma pessoa orar em língua, orar na igreja, viver uma vida suja de pecado? Ele ainda continua sendo uma talha de sujeira. O que adianta você orar em línguas e liberar um tanto de palavra de destruição? Ainda continua sendo uma talha de impurezas. Quando nós falamos de encher a nossa vida do Espírito Santo, eu não estou dizendo só sobre você orar. Eu estou dizendo para que você mude o seu comportamento para que ele possa entrar. E isso, gente, você não precisa de uma ação espiritual para você mudar de comportamento, não, viu? Comportamento a gente muda com uma decisão. Eu não vou mais lá, não vou falar mais, eu não vou ser mais assim. Isso daí aí no momento que você se limpa, o Espírito Santo começa a te encher. Mas você tem que buscar. Todo mundo entendeu esse primeiro passo? Aí, quando as talhas já estavam cheias, Jesus deu um outro comando. Vai lá e serve. Pega um pouquinho dessa água e serve. Mas a talha recebeu um comando entre a água e o vinho. Posso perguntar uma coisa para você? Posso? Quando a água virou vinho? Ou perguntinha difícil, né? Olha para o teu irmão e fala assim, quando eles obedeceram. Irmãos, água vira vinho, mas quem é o fruto da oliveira de Deus? Jesus. Jesus estava querendo dizer o quê com esse milagre? Uma pessoa cheia do meu espírito consegue viver o fruto de quem eu sou. Eu sou o fruto da oliveira. Eles não deram vinho, eles deram quem? Jesus. Ainda há uns teólogos que dizem que a água continuava água, mas ela tinha gosto de vinho. Cor de vinho, mas ela continuava água. Mas é especulação. A gente vai ter que chegar no céu e perguntar para a galera, né, que vivenciou tudo aquilo, vai dizer como é que era aí, como é que era. Jesus, como é que foi o negócio lá que o senhor não contou direito? Mas o que você pode saber é que Jesus foi a uva que foi esmagada. Jesus, no seu primeiro milagre, ele faz uma alusão a tudo que ele vai fazer na terra. Dizendo assim, você sempre vai ser talha, mas eu sempre vou ser vinho.
E eu consigo usar uma talha para transformar uma pessoa que está cheio da água do Espírito em vinho. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que não tenta procurar em você a capacidade de transformar nada, não tenta procurar em você a habilidade de ser nada, porque nunca haverá. O que somos, somos talhas. Porém, fala bem alto, assim com fé. Cheio do Espírito, eu acesso um comando espiritual que faz de mim viver qualquer milagre em Cristo Jesus. Isso é o que Jesus operou naquele casamento. Jesus estava deixando bem claro: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se encher do meu Espírito, eu vou começar a liberar comandos sobre a tua vida. E você vai obedecer. Vai lá e serve. Vai lá e fala. Vai lá e vive. E você vai continuar sendo uma talha. Não confie em você. Não confie nesse negócio de o seu potencial. Que potencial com a talha tem, minha gente? Mas quem falou a talha não tem potencial. Tem poder. Irmão, Deus não é potencial, Deus é poder. Ele não fala sobre coisas. Ai, eu vou aumentar o poder dessa caneca. Não, meu querido. O que uma caneca pode fazer, ela vai continuar fazendo. Agora, o que ela pode servir, quem vai determinar é Deus. O que a Cidinha pode viver na vida dela, quem vai determinar é Deus. Ah, mas eu vim de uma realidade tão complicada, mas foi curada dos rins, foi curada de tudo quanto é doença, foi liberta de um monte de legião de demônio. Foi você que conseguiu fazer isso? Foi quem? Foi Deus. Quando você começa a se encher do Espírito Santo de Deus, Deus começa a liberar palavras que você talvez nem venha ouvir. São palavras espirituais que vão direto para a água que está em você. Deus não vai falar diretamente com você, Ele vai falar com o Espírito dEle em você, dizendo, pode fazer. Nós nem vamos entender o processo, porque nós somos aquela talha que está assim, amém, aleluia, é para ir eu vou, é para encher eu vou crer, aleluia, glória a Deus, eu vou servir o que o Espírito de Deus está colocando no meu coração. Deus está falando consigo mesmo na nossa vida. Dizendo, ei Espírito, ok, está tudo certo, está cheio, tá. Tá, agora você faz isso, agora você faz isso. Você, Patrícia, não. O Espírito que está dentro de você vai começar a transformar a tua vida. O Espírito que está dentro de nós vai começar a agir em nós e através de nós. Podemos dizer então que após esse milagre, aquelas talhas viraram talhas santificadas, cujas pessoas ajoelhavam diante delas e os milagres aconteciam? Viraram super talhas. Talhas do poder. Leve um pedacinho da talha para sua casa. A talha continuou sendo uma? Mas havia um poder que operou sobre ela. Qual o tamanho do poder de Jesus? Enche de água. Jesus olhou para a água e disse algo para ela. Pode servir. Deus não fala muita coisa para nós, viu, queridos? Quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor falou assim comigo, como as pessoas querem explicações, elas querem resposta para tudo. Tem gente que parece que é ligado na tomada, ele tem resposta para tudo 24 horas por dia. O Senhor me disse, engraçado, não faz parte do meu caráter falar tanto quanto as pessoas acham, dando resposta, tem resposta, tem resposta, tem resposta. Jesus, eu costumo dizer a circunstância, não as pessoas. Eu digo às pessoas, se encha de água. E digo às circunstâncias o que vai acontecer. Não digo às pessoas o que vai acontecer, eu digo às circunstâncias o que vai acontecer. Enquanto você está cheio de Deus, do Espírito de Deus,
Deus está falando sobre a sua vida. Enquanto você não está cheio do Espírito Santo, Deus não vai falar sobre a tua vida. Deus não vai ordenar sobre a tua vida. Você quer ver o milagre de Deus? Quem quer, levanta a mão. Você precisa fazer o quê? Se encher do Espírito Santo. Os homens poderiam dizer, água, precisamos de vinho. Mas pelo jeito eles já estavam meio que debaixo daquela ordem de Maria, né? Obedeçam tudo que ele falar. Obedeça tudo que ele disser. Ah, mas era tão mais fácil no supermercado comprar vinho. Tinha supermercado? Onde eles iam comprar vinho? Tem uma frase do nosso bispo que eu vou lembrar para os irmãos. Enquanto você tiver uma esperança fora Jesus, Jesus não vai fazer nada por você. Ele tem que ser a única esperança. Não, se Jesus não fizer, eu vou ali. Então pode ir. Já vai, porque Jesus não vai fazer enquanto você tiver outro caminho. Já vá. Enquanto houver alguém que ocupe o lugar de Jesus, da ordem, da esperança, do milagre, você não vai ver nada. Enquanto você estiver confiando num ser humano, num recurso humano, não, Deus não vai mover. Não vai, o lugar dele, ele não dá para ninguém. Não, mas eu estou aguardando, porque eu creio que vem de Deus. Dá um sorriso para o seu irmão. Está confiando em ser humano, meu irmão? Pode até vir através daquilo, mas só de você estar confiando naquilo, você já vai sentar, tomar um chá de cadeirada. Se encha do Espírito. Sabe, tudo começa obedecendo Jesus. Faça o que Ele mandou. Às vezes a gente diz assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor operasse o milagre naquela área da minha vida. E Deus fala, então vai lá lavar as cadeiras da igreja. Tem nada a ver. Também água também não tinha nada a ver com vinho. Oh Deus, eu queria. Então faz aquela oferta no meu altar. Então faz o que Deus mandar você fazer. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Diga assim, todo o poder sempre esteve, sempre estará em Jesus Cristo. Sabe, eu vou citar um dos homens mais usados por Deus do Antigo Testamento, chamado Elias. Um homem comum. Não era de nenhuma tribo muito almejada, né? Tinha aquelas tribos, aquela é a chique, essa é a mais ou menos, né? Não, ele era uma pessoa comum. Mas ele era pura água. A um ponto dele dizer assim, no Deus. Isso é Antigo Testamento, tá, Sara? Em cuja presença eu constantemente estou. Eu estou cheio do Espírito 24 horas por dia, meu querido. É assim que eu ando, é assim que eu vivo. Chegou um ponto que as pessoas chegavam em Elias, as pessoas tremiam de medo. Por quê? O que aquele homem falou que não aconteceu? Você não ficaria pensativo, pastor Eduardo, perto de Elias? Um homem comum, mas ao mesmo tempo não era comum. Não tinha nada de comum naquele homem. Mas o que transformou uma talha comum numa talha extraordinária? O Espírito Santo. O que torna um casamento comum ou então deteriorado num casamento extraordinário? O Espírito Santo. O que torna um trabalho cansativo, chato, sobrecarregado, financeiramente escasso, num trabalho extraordinário. Não são as alianças que você faz com as pessoas que te amadurecem, que te transformam, que te fazem milagres. O que transforma uma vida emocional, de caída, quebrada, frustrada, numa vida emocional extraordinária? O Espírito Santo. Por quê?
Porque quando não havia nada, quem chegou e pairou? Entre um dos inícios do mundo, diz ali em Gênesis 1, pairou o Espírito na fase do nada. Olha para o teu irmão e fala assim, parece que Deus segue um padrão, né? Primeiro vem o Espírito Santo, depois vem uma ordem. Sem o Espírito Santo tem ordem? Não. Parou sobre a face do abismo e aí disse Deus, haja luz. Quem transformou a palavra em milagre? O Espírito Santo. Estou cheio de promessa de Deus, não estou vivendo. Está faltando quem? Mas Deus usou a Sebastiana, usou a Adana, usou a Verônica, usou a... Quem mais, gente? A Maria, o João, o José, o Joaquim, o Benedito, e ele sapateou, e ele pulou, ele me chutou, ele jogou óleo, ele jogou sal, e não aconteceu nada. Talvez Deus até tenha usado. E se Deus usou, por que não aconteceu? Não tinha o Espírito Santo. A palavra só vinga se eu e você formos talhas cheias de água, Espírito. Estou orando para Deus me fazer uma obra nessa área da minha vida. Primeira coisa que você tem que fazer antes de pedir qualquer obra. Se encher do Espírito Santo. Aí você fala, Espírito Santo, faltou o vinho. Ok. De repente, igual a irmã, né, irmã? Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Um dia perguntaram assim para Jesus, lá no livro de João está escrito, qual o teu segredo? E alguns até disseram, o segredo dele é que ele anda com Belzebu. Foi ou não foi? Chamaram Jesus de demônio, né? E Jesus falou, não, meu segredo é um só. O Espírito de Deus habita em mim. Se você tem um Espírito e você tem um comando de Deus, pode ir. Irmão, pode ir. Pode ir. Não fica pedindo sinal, não. Teu sinal é o Espírito e a palavra de Jesus. Você não precisa de mais sinal, não. Agora, se você não está cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que é engraçado, né? Posso falar? Ele encheu até aqui, já está transbordando. Ele aprendeu isso aqui de Deus e já acha que... Não, meu querido, está cheio. Sabe quando você sabe que numa área você está cheio do Espírito Santo? Quer um sinal para você entender? Quem quer? Você sabe, tipo, nessa área eu consegui estar cheio do Espírito Santo. Sumiu você. Acabou, você não tem mais você lá. E nós não nos enchemos por completo em todas as áreas. São áreas por áreas. Áreas por áreas. Tem áreas que você pode estar na metade, tem área que você está lá na secura, tem área que você já está lá em cima. Por isso que a gente tem que orar áreas. Coloco agora minha emoção, orando em línguas. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Orando em línguas. Ora, 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 ora. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Ora, 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 ora. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Aí um dia só já encheu, pastor Eduardo? Não, né? Uma semana já encheu. Não. Ih, você vai ter muita guerra espiritual para você se encher. Você acha que o diabo vai sair assim fácil? Quem aqui já enfrentou batalhas para conseguir romper em algumas áreas, em oração aí? Ó. E é 1 mês, e é 2 meses. Tem gente que é 1 ano, e tá lá, né, pastora Paula? Nome de Jesus. Como diz aqueles encontros antigos, morre carne, em nome de Jesus. Irmãos, quando o Espírito vem e começa a encher, Jesus espera você estar cheio. Já orei, já fiz votos, já fiz promessas, já fiz tudo, Jesus. Pode.
vai ter que encher mais. Olha para o teu irmão e fala assim, se Deus ainda não moveu, vai se enchendo. Só que antes de você terminar esse culto comigo, eu vou te lembrar de uma coisa. É só orar? Tem que fazer o quê? Mudar o comportamento, mudar as palavras, mudar os sentimentos, porque senão o Espírito não pode me encher. Ele me enche uma xícara, eu dou 2 xícaras. Ele me enche uma xícara, eu dou 2 xícaras. Tem gente que é assim, Deus enche ele aqui na igreja, na hora que chega lá na porta, esvaziou. Fiquei chateado com o irmão que não olhou na minha cara. Olha na cara dele. O irmão não me cumprimentou, cumprimenta ele. O irmão não me abraçou, vai lá, abraça ele. Agora, se ele for casar, vai abraçar, não. Pecado? Pode não. Só se for entre as mulheres, entre os homens, né? Aí pode, né, pastor Eduardo? O diabo vai fazer de tudo para te roubar o que você recebeu de Deus. Vai ou não vai? Ele vai dizer para você, você já vem domingo, volta só domingo que vem. O Espírito Santo fala, vai demorar para encher essa talha, hein? Nosso Pai. Não tem vínculo, não tem constância. A palavra de Deus, Isaías diz assim, fluirão rios de água viva. Quando? Quando eu começar a dizer, chega de viver do jeito que eu estou vivendo. Chega de pensar do jeito que eu estou pensando. Chega de agir do jeito que eu estou agindo. Chega! Eu não quero mais ser uma talha cheia de impureza. Chega! Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. E olha, eu posso ser o improvável. Eu posso ser a pior talha do lugar. Eu posso ser aquela talha que nunca viveu nada extraordinário. E Jesus vai dizer, enche de água. Enche de água. Enche, porque daí quando você estiver cheio, eu vou liberar um comando para a água. Quando você olha para a tua vida, você fala, meu Senhor Jesus, tem misericórdia. O que Deus está fazendo que eu nem percebi? Tem uma canção antiga que diz, para cada manhã há um milagre de Deus. Andando com Jesus, não há perdas, só abrimos espaço para o novo de Deus, tirando o velho, para que venha o melhor. Quem é esse que faz tudo isso? Espírito de ressurreição e vida, não há morte que possa te enfrentar. De repente tem uma sujeira encrostada na gente, tá? Esse Espírito Santo vem e passa como um ácido. Não há morte que possa enfrentá-lo. Não há palavra de destruição que possa enfrentá-lo. E você lança o Espírito Santo naquela área, ele vai consumindo aquilo tudo. Michele chegou para mim hoje pela manhã e falou, bispo, eu lembrei que quando a minha filha era pequena, levaram lá, consagraram. Você está consagrada aqui no altar? Tá. O Espírito Santo já veio, já passou, já limpou, estou nem aí para o seu passado. Eu já passei. Eu não confio nesse poder assim, não. Eu confio. Eu confio que quando tem alguma coisa no meu coração e eu entro na presença do Espírito Santo e falo, me enche. Sabe o que ele faz? Ele vai tirando toda a sujeira, toda a impureza, todo o engano, toda a mentira. Ele vai me purificando e me enchendo, purificando e me enchendo. E quando eu abro os meus olhos, eu já não sou mais uma talha. Eu sou um lugar para Deus operar. E hoje o Senhor quer perguntar, você gostaria de ser escolhido como uma talha para viver comandos de Deus? Ou você ainda vai lutar com a sua força?
Ou você ainda vai dizer, infelizmente não é para mim. Infelizmente está difícil demais, eu vou largar a mão disso. Deus está dizendo, não. Se disponha a trabalhar a um ponto de se encher do meu espírito. E o resto, com certeza, Deus vai falar.